Olá, amigos do canal. Meu nome é Ricardo Sangues e hoje vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Iremos narrar a sua vida como pescador, como foi o encontro dele com o Senhor Jesus Cristo e a transformação dele mediante ao Evangelho. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador da região da Galileia, em Israel. Ele e seu irmão André trabalhavam com seu pai Jonas e eram sócios de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Sua vida mudou drasticamente quando Jesus os chamou enquanto eles estavam consertando suas redes. Jesus disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Pedro era frequentemente o porta-voz dos 12 apóstolos, sempre pronto a expressar suas opiniões e fazer perguntas. Foi ele quem fez a grande confissão em Cesareia de Filipe, ao ser questionado por Jesus sobre sua identidade. Pedro então respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Em resposta, Jesus disse: "Tu és Pedro, ou pedregulho, e sobre essa pedra que você acabou de declarar que sou eu edificarei a minha igreja." Pedro testemunhou muitos milagres, incluindo a transfiguração de Jesus no monte, a ressurreição da filha de Jairo e a caminhada sobre as águas. No entanto, sua fé nem sempre foi inabalável. No momento em que tentava andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, ele duvidou e começou a afundar, sendo salvo pela mão do seu mestre. Apesar da sua devoção, Pedro cometeu o seu erro mais grave durante a última noite de Jesus. Jesus havia predito que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Cheio de autoconfiança, Pedro protestou veementemente que jamais faria tal coisa. Contudo, quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ali, sob a pressão de uma criada e de outros, ele negou 3 vezes conhecer o Senhor Jesus, cumprindo assim a profecia dita. O canto do galo e o olhar de Jesus o encheram de amargura, remorso e tristeza. Após a ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e a restauração de Pedro foi um momento chave. Em uma conversa tocante às margens do Mar da Galileia, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" A cada resposta afirmativa, Jesus o instruía a apacentar as minhas ovelhas, confirmando seu perdão e reafirmando sua missão. A transformação de Pedro foi completa após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Cheio de coragem e ousadia, ele se levantou e proferiu seu primeiro sermão, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Ele, que antes temia uma serva, agora pregava a multidões sem medo. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro emerge como uma figura central na igreja primitiva. Ele operou muitos milagres em nome de Jesus, como a cura de um paralítico na porta do templo, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Ele também enfrentou o Sinédrio e defendeu a mensagem de Cristo com bravura. Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios, como visto em sua visita à casa de Cornélio. Essa experiência foi crucial para a expansão do cristianismo para além dos limites do povo judeu. Ele percebeu que a salvação era para todos que criam, sem distinção. Embora cheio do Espírito Santo, Pedro também passou
por uma situação que todos nós corremos risco de passar. Ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo em Antioquia, tudo porque ele agia de forma hipócrita em relação à comunhão com os gentios, evitando comer com eles enquanto os judeus de Jerusalém estavam presentes, com medo de represálias. Essa atitude contradizia a verdade do Evangelho, que afirmava a igualdade de todos os crentes em Cristo, independentemente de sua origem étnica ou observância das leis judaicas. A Bíblia não descreve o fim da vida de Pedro, mas a tradição cristã, baseada em escritos dos primeiros pais da igreja, afirma que ele foi martirizado em Roma. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. A história de Pedro é um lembrete poderoso de que a fé não está isento de falhas. Ele mostra que a redenção e o perdão divino são possíveis, e que o amor de Deus pode transformar um homem comum e imperfeito em uma rocha firme de fé. A Bíblia ainda diz que Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sua sogra. No entanto, a palavra de Deus não cita o nome da esposa de Pedro, nem mesmo se ele teve filhos. Apenas fala sobre a sogra de Pedro. E você, gostou da história do apóstolo Pedro? Então dê um like, dê um joinha, ative o sininho das notificações. Dessa forma, todas as vezes que novos vídeos forem sendo postados, a plataforma vai te avisar. Fique com Deus e que Ele te abençoe.